Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verifica o microfone do altar se ele está desligado. Prezados fiéis, hoje nós acabamos de escutar neste texto do Santo Evangelho a dificuldade que muitos tinham com a observância do mandamento do Shabat, o sábado. Sabemos que, segundo o relato do Gênesis, o sábado foi uma instituição divina para que houvesse não o descanso propriamente de Deus. Isso nós precisamos entender em termos teológicos, porque Deus não dorme nem descansa, é o que diz a palavra. Mas para que houvesse para o homem um dia que ele dedicasse a Deus. O sábado, portanto, foi feito e foi deixado em herança ao povo de Israel para que eles pudessem, pelo menos, doar um dia de sua semana para o louvor e para a honra de Deus através das orações e do culto. Porém, com o passar dos séculos, esta dimensão da entrega de um filho ao seu Pai Celeste foi se perdendo e começou a se tornar apenas um capricho legalista na mão daqueles que detinham a hermenêutica, o controle da interpretação das leis e dos textos. E é por isso que começou uma série de discussões entre as grandes escolas rabínicas daquele tempo sobre o que podia se fazer e o que não podia se fazer no dia do Shabat. Não, isso não pode, porque fere o Shabat. Não, isso talvez, vamos discutir. E os rabinos discutiam, as grandes escolas discutiam qual lei era mais importante, qual mandamento precede outro, e assim por diante. Sobretudo no que diz respeito à prática do Shabat. E nosso Senhor Jesus Cristo, neste conflito que hoje tem com os fariseus, como verdadeiro e autêntico mestre da palavra, ele que não só diz as palavras de Deus, mas ele é a própria palavra de Deus encarnada numa relação de amor com os filhos do Eterno Pai, ele vai tentar resgatar este sentido mais profundo do Shabat.
vocês se preocupam com coisas secundárias, estão impedindo os meus discípulos de se alimentar no Shabat, sendo que o grande rei Davi, hoje nós ouvimos a eleição de Davi no primeiro livro do profeta Samuel, quando ele foi escolhido, ungido pelo profeta e se tornou o maior rei de uma grande dinastia. Vocês não se recordam quando Davi e seus irmãos, no tempo do sacerdote Abiatar, também não pegaram os pães que eram oferecidos somente ao sacrifício? Portanto, recordem-se que, ao invés de se apegarem a estas coisas que são secundárias, vocês precisam recuperar o verdadeiro dia, o verdadeiro sentido do dia do Senhor, que significa para nós aprender a valorizar este dia como entrega do próprio ser a Deus numa relação de amor. E eu fiz toda esta introdução que requer a palavra de hoje, porque é muito bonito ver a presença de todos vocês aqui hoje, nesta oportunidade que o nosso círculo de amigos oferece de se trazer a família. E eu queria focar neste ponto, o domingo como o dia do Senhor, porque é preciso que mais momentos como estes, a família que se reúne para Deus, com Deus e por Deus, é preciso que mais momentos como esse aconteçam, sobretudo no domingo, que é o dia do Senhor. São João Paulo II, na sua famosa carta Dies Domini, o dia do Senhor, diz: não tenhais vergonha alguma de entregar a própria vida ao Senhor no domingo, neste dia que foi feito pelo próprio Deus para que nós pudéssemos dar a Ele aquilo que é legitimamente dele, e sobretudo no descanso familiar. Eu tenho certeza que muitos, e eu sou um deles, temos a dificuldade do trabalho dominical. Muitos trabalham no domingo, mas que isso não impeça o seu coração de reunir a sua casa, a sua família, esposa, esposo, filhos, pais, para rezar, para destinar o seu tempo à oração. Porque quando Deus é excluído da nossa casa, neste descanso de entrega por amor a Deus, a casa rui, ela desaba, ela não tem consistência, ela não tem fundamento, ela não tem fortaleza. Porque o dia que o Senhor fez para nós é para que nos dedicássemos a Ele. Que nossas famílias, como igrejas domésticas e células vitais da sociedade, sejam fortalecidas diante da Eucaristia, para que na Eucaristia nós encontremos a força da palavra, do pão consagrado, para fazer das nossas famílias um verdadeiro instrumento de Deus na revitalização da sociedade. Porque se nós queremos uma sociedade, uma educação diferenciada, católica, seguindo os valores do Evangelho, isso precisa começar dentro da nossa casa, através de uma total conversão familiar, de uma total conversão da nossa concepção de família, de relações interpessoais. Então, eu não sei como se encontra a sua família hoje. Se você veio a contragosto, se você veio na sua correria, se você tem encontrado problemas dentro de casa, mas procure ter a humildade para resolver isso, porque a família é sacramento de Cristo na nossa vida, com todos os seus espinhos, com todas as suas misérias, com todas as suas fragilidades. E a vivência concreta do domingo como dia de santificação do Senhor, que fazemos no amor, é uma grande oportunidade para restaurar
a nossa casa, as nossas relações familiares e desta forma conseguirmos crescer na nossa espiritualidade. Vocês sabem, sobretudo aqueles que têm um contato com a obra, a insistência da santificação cotidiana, e o domingo é o dia para santificarmos a nossa vida por excelência. Encontramos isso nas palavras de São José Maria e da espiritualidade que a obra nos oferece. Se é preciso santificar cada dia, o domingo é o dia por excelência. E a santificação da família acontece quando mergulhamos na fonte dominical. Eu encerro estas palavras me refazendo a uma frase registrada dos mártires do norte da África nos primeiros séculos, quando sempre questionados sobre a sua prática de fé, exclamaram: "Sine Dominico non possumus." Sem o dia do Senhor na Eucaristia não podemos viver. Que esta palavra anime a nossa fé, para que bebamos do altar do Senhor as virtudes que nos são necessárias para bem viver a nossa igreja doméstica, porque é lá que começa tudo. Se lá é forte, nós seremos homens e mulheres fortes. E vivemos uma sociedade fraca, porque tempos fáceis fazem homens fracos, e somos uma sociedade fraca. Portanto, famílias fortes, eis o tempo de famílias fortes, santificadas no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.